Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Essa palavra dos Atos, capítulo 9 do livro de Atos, sobre a experiência de Paulo e no seu encontro com o Senhor, tem muitas implicações na nossa experiência de fé e aquilo que Deus tocou o nosso coração. Primeiro, entender a maldade do coração desse homem chamado Saulo. Ele nasceu provavelmente 5 ou 10 antes da era cristã. Nasceu em Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor. Em Atos 22, ele fala de todo o seu nascimento. Ele é descendente de uma família judaica que saiu do seu território. Então, alguns textos, como o de Jeremy Coffey Connor, fala de Paulo e Jesus como vidas paralelas, porque eles trilham um pouco o mesmo caminho. Eles nascem, eles saem, porque Jesus saiu da sua terra, foi se esconder no período da perseguição de Herodes, retorna para o seu lugar. Quando jovem, ele é enviado a Jerusalém, embora tenha saído do seu território, ele retorna a Jerusalém, onde deveria aprofundar os seus estudos, e no livro de Atos, no capítulo 22, ele informa para nós que aprendeu tudo, teve todo o conhecimento da cultura judaica aos pés de Gamaliel. E assim vai se forjando esse homem perseguidor da igreja. Agora, para esse encontro com Jesus, para esse encontro com o Senhor, Deus vai se utilizando até da vida dos seus santos para que, de alguma forma, ele encontre e ele toque na vida de outros. A vida de Estevão, Saulo estava participando daquela morte horrenda, estúpida. Saulo estava lá. E todo o processo de conversão, e toda a manifestação de Deus, e todo o propósito de Deus, ainda que os seus santos estejam mortos, tem um propósito. E assim foi com a vida de Saulo. Tudo começa
na vida, na morte e com aquela maneira maravilhosa que Estevão invoca o nome do Senhor e entrega o seu espírito. É ali que Saulo começa a ficar confuso, participando daquela morte, sendo o orquestrador daquela morte terrível. Saulo participava e Deus já estava tocando paulatinamente o coração de Saulo para que se colocasse aos pés do Senhor. Presente nesse apedrejamento, Saulo é tocado. Basta contar e perceber a maldade desse homem em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3. Permita-me ler para vocês a maldade de um homem. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha o nosso personagem, olha o homem que teve um zelo para a maldade, que mostra-nos que Deus, como eu já preguei sobre Mateus, com a sua graça, crê que todos os homens e mulheres podem ser recuperados. Até o seu filho, neto, parente, amigo mais rebelde, Deus, pela sua graça infinita, ainda pode tocar na vida dele e restaurá-lo. Essa é a maldade de Saulo. E tudo começa com a vida de Estevão. Até os santos, quando morrem, continuam a mandar as suas mensagens. Continuam com a sua vida, com o seu testemunho. Eu não estou falando no sentido espírita, kardecista, de mandar sua mensagem vir aqui. Não! A sua vida transpõe a morte ao ponto de que um parente, um sobrinho, um filho lembra do testemunho da sua mãe, da sua avó, da sua amiga e busca o Senhor. Jesus morto, Nicodemos resolveu cuidar do corpo de Jesus, no encontro que eles tiveram logo no início do capítulo de João. Ou seja, Jesus morto ainda continuava a anunciar a sua mensagem por tudo que ele semeou. E Estevão e Paulo e Saulo, de acordo com Jeremy O'Connor, tinham afinidades, provavelmente primos, um relacionamento familiar. E quando ele está perseguindo Estevão, porque a gente, para manter o poder e a nossa maldade, o nosso status, nós passamos por cima até dos mais próximos. E eles tinham algum relacionamento, porque quando ele perseguia estranhos, não tinha muita relevância o seu coração e a sua vida. Quando ele matava estranhos, quando ele assaltava casas de pessoas estranhas, ele pouco se preocupava e poucas mensagens enviavam a ele. Mas no caso de Estevão, tem algo pertinente. Na vida de Estevão, tem um gesto que dão a Paulo, que talvez você nunca tenha percebido, mas eu quero te informar nessa manhã. Um versículo que você possa ter lido em algum momento, mas nunca percebeu o que esse versículo deseja dizer. Está em Atos 7, 58. Vamos ler. E encontraram? 7,58. A morte de Estevão.
e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Na morte de Estevão, pegaram as suas vestes e colocaram aos pés de Saulo. Vestes aos pés de alguém deseja mandar duas informações. Uma informação de mérito ou de ameaça. Para Jeremy Connor, como os dois tinham vidas muito próximas, como tinham alguma ligação, esse é um marco na vida de Saulo. E isso deixa ele, de certa forma, inquieto, apavorado do que iria repercutir a sua vida depois de que as vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés. Poderia ser um mérito. Parabéns, você matou mais um cristão. O seu trabalho foi muito bem feito. Esse era o mérito. Era a mensagem de uma veste de um morto perseguido, cristão perseguido, morto, as vestes aos pés do seu algoz. Era essa mensagem: parabéns, você está aniquilando os seguidores de Jesus. Mas tinha um outro lado, um contraponto, que era a ameaça. Se você for para o lado deles, isso vai acontecer contigo também. Ao depositar as vestes de Estevão aos pés de Saulo, toda a religiosidade judaica, toda sinagoga está dizendo para Saulo: não siga esse caminho, porque você será morto. Isso criou uma crise. As vestes de Estevão confrontaram Saulo, impulsionando a afastar-se da onde? Do meio de Jerusalém, aonde as coisas estavam acontecendo, aonde a cidade estava agitada. Gente, vamos ser francos, vamos ler o texto bíblico e ser críticos. O cristianismo ainda está no seu período embrionário. Jesus não tem 1 milhão de seguidores e nem tem esse propósito. Ele ainda está muito pequeno, ele está em Jerusalém. Alguns discípulos, alguns seguidores, algumas pessoas que ouviram a sua mensagem estão ali em Jerusalém. O grande foco do cristianismo está ali, presente. Está nascente ainda. Não tem no mundo todo, está só ali em Jerusalém. Para que Saulo vai pedir cartas à sinagoga para ir a Damasco? Se Damasco não tem muita importância, para que pegar um guerreiro, para que pegar um homem valente como Saulo e mandá-lo para um lugar aonde não tem nenhuma relevância o cristianismo? As vestes de Estevão aos pés de Saulo lhe provocou tamanha crise ao ponto de pedir cartas à sinagoga de Damasco, e o cristianismo mal tinha chegado na capital da Síria. Como que ele pede cartas para ir a Damasco? Saulo tem uma vontade, uma saída elegante. Ele deseja se distanciar do foco da perseguição, mas não dizer por que está saindo. Eu preciso de cartas para perseguir aqueles que servem ao Senhor, mas é uma estratégia. O que Saulo deseja é se distanciar de Jerusalém. Saulo deixa Jerusalém e afasta-se do perigo. Só isso? Não.
Saulo foge. É fuga. É um distanciamento da crise que está ao seu coração. Essas vestes desse santo depositadas aos meus pés, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho como seguir nesse caminho de maldade. Deus está cercando Saulo de todas as maneiras. E o propósito, a sua saída elegante de Jerusalém, pedindo cartas para matar alguns cristãos, na verdade ele está fugindo. E quando ele foge, no versículo 3, subitamente uma luz do céu brilhou. É na fuga, é algumas estratégias que nós temos, é no momento de desespero que o Senhor vai encontrar-se com Saulo. É o coração vazio de tantas pessoas que ele matou, de tantas famílias que ele causou danos irrecuperáveis, que Deus marca um encontro com Saulo. Nós fazemos as nossas agendas, nós organizamos os nossos propósitos, nós sonhamos, nós buscamos algumas coisas, mas Deus tem uma agenda para nós. Pensamos estar nos distanciando do problema, querendo sair do foco da perseguição, e Deus tem um encontro marcado com Saulo no caminho para Damasco. Mesmo na fuga, mesmo no esconderijo, Deus te encontra. Mesmo na crise, mesmo de contradições que nós vivemos, Deus o chama para o seu serviço. Quem somos nós para dizermos em algum momento que alguém não pode servir a Deus, que alguém não pode pregar? Quem? Quem deu a nós essa autorização, essa autoridade? Por quem fomos instituídos para dizer quem é o mais santo ou menos santo? Deus tem poder de recuperar todos os homens, de resolver todas as pendências e curar histórias. Caindo em terra, verso 4, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo em terra, provavelmente em cima de um cavalo. Mas qual era o cavalo que Saulo estava montado? Qual era o cavalo que Saulo se firmava, as suas convicções, os seus propósitos? Qual era o cavalo? O que significa a expressão cair do cavalo, meus irmãos e irmãs? Até que nos ouve pela internet. O que significa cair do cavalo? Você encontrou uma pessoa, ela se deu mal, aí você fala assim: fulano caiu do cavalo. Quem nunca viveu essa experiência? Quem nunca caiu do cavalo? Verdades tão arraigadas, verdades que nós construímos ao longo de toda a nossa história, alguns conceitos que nós não abrimos mão. Deus pode aparecer e falar: abra mão desse conceito. Nós não abrimos mão desses conceitos. Mas em determinado momento da vida, caímos do cavalo. E Saulo caiu do cavalo, caiu da tradição, caiu de tudo aquilo que para ele era verdade, aquilo que ele construiu durante toda a sua história, e perceber que tudo que você acreditou até hoje não faz o menor sentido. O Senhor também está se manifestando e falando conosco que algumas verdades e conceitos que temos, podemos nos surpreender e vamos cair do cavalo, porque não é isso que Ele sonha para nós. Que olha para trás e não tem mais nada e fala: olha como eu construí a minha vida, em que conceitos eu dediquei a minha história, todas as suas convicções, tudo que você defendia a ferro e fogo, tudo que bravamente você lutou, você se dá conta
de que eram futilidades, banalidades, e que são totalmente irrelevantes diante de Deus e diante daquilo que Deus deseja fazer na sua vida, diante daquele que se apresenta para você e fala: eu sou Jesus, eu sou a sua resposta, Senhor. Eu sou aquele a quem você persegue. Estou aqui falando contigo. E as nossas perseguições? E os nossos comentários? Nós achamos que só Saulo era um perseguidor, mas o provérbio diz para nós que até quando nós falamos de um irmão, de uma irmã, nós estamos perseguindo. Eu sou aquele que você persegue. E não faz sentido a sua existência e você precisa cair do cavalo mesmo. E perseguimos a igreja. E não é perseguir a igreja institucional. Porque aqui Saulo perseguia uma instituição? Não. Saulo perseguia homens e mulheres que serviam ao Senhor. Nós não perseguimos igrejas e não devemos perseguir igrejas humanas. As pessoas que celebram a Deus, as pessoas que com seriedade vêm aqui ou em qualquer outra igreja e vão louvar e congregar para adorar o Senhor. Isso é perseguir. Diferente de perseguir e de ser confrontar com o seu aspecto institucional. Mas pessoas que celebram o Senhor e que buscam o Senhor com seriedade são santos e são santas diante dele. É hora de refletir. E ele não podia abrir os olhos. Mas no versículo 8, abrindo os olhos, não podia ver nada. E nós ficamos como ele. Abrimos os olhos e não conseguimos ver nada. Alguns momentos da história, da nossa existência, nós também. A gente abre, mas não consegue ver, não consegue enxergar. É hora de tirar escamas, é hora de pedir ao Senhor que mande servos e pessoas santas e fonte de inspiração à nossa vida, que nos auxilie a retirar essas escamas. Quando estamos em crise, ficamos cegos. Qualquer palavra, qualquer orientação, qualquer fala, e percebemos que tudo o que estamos fazendo estava errado. É preciso tirar essas escamas, pedir ao Senhor que retire-as. Por favor, Senhor, tire as nossas escamas e que possamos enxergar a nossa vida de uma outra maneira, por um outro ângulo, por uma nova ótica. E percebemos que para trás não tem nada. Eu era um perseguidor, eu era um homem que procurava matar as pessoas. Mas é hora de apagar todo esse passado e ser guiado pela mão de alguém. Olha o que aconteceu com ele. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E nós, alguns líderes, precisam ter até essa sensibilidade de Saulo. Retirar as escamas, enxergar a vida e aquilo que Deus precisa fazer de uma outra maneira. E em alguns momentos ser guiado por outros. Eu que guiei tanta gente, eu que conduzi tantas pessoas, agora eu preciso ser auxiliado. Eu que sempre tive a palavra final, a autoridade, agora eu preciso ser conduzido. Tirar as escamas é ficar limpo e enxergar tudo que conhecemos de uma maneira inusitada, nova. Tirou aquelas escamas. O Senhor pediu a Ananias que fosse encontrar-se com Saulo. A diferença do homem que serve ao Senhor daquele que não serve. Saulo é chamado por Jesus, Saulo, Saulo. E ele, quem és tu, Senhor? Quem é você?
Ananias, pelo contrário, numa visão, o Senhor lhe falou, e ele disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Já conhecia a voz daquele que falava com ele. Preciso que você vá encontrar-se com Saulo. Dispõe-te, vai à rua, à rua direita, na casa de Judas, procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viram entrar e, chamando Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É um homem santo. 2 homens santos que, num conjunto de fatores, dão a direção a Saulo. Estevão em sua morte e Ananias impondo-lhes as mãos, tirando as escamas e mostrando-lhe o que Deus deseja fazer. Ananias reluta. Eu posso contar as maldades dele, e eu sei que a respeito desse homem, que ele está vindo para cá para matar os nossos santos, e ele já matou vários santos em Jerusalém, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Deus pode querer te usar para levantar um Saulo. A graça de Deus tem poder para recuperar qualquer pessoa. Não relute. E se Ananias não fosse orar, Deus iria levantar outro, com certeza. Mas pode ser que você seja esse Ananias, e Saulo possa estar bem perto de você. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Quem serve a Deus, como eu falei, é escravo da consciência, porque Deus, quando deseja nos mandar uma mensagem, Ele aparece e fala contigo. Não precisa recado, não. Fala com você. Levanta-te, dispõe-te, vai à casa de Judas e ore, coloque as mãos sobre Saulo. Mas esse não tem cura. A gente tira o extrato de maldade dele. Esse, Senhor, não tem como ser recuperado, está matando todo mundo, veio para cá para matar mais pessoas. Vai, porque ele vai ser instrumento. Deus está fazendo isso com a nossa igreja. Recuperar pessoas, ser Ananias na vida das pessoas. Fugir, entender que Deus vai te encontrar. Não adianta se esconder dele. Ele vai aparecer e vai falar contigo. E quando caí do cavalo, eu já caí muitas vezes. Meu joelho esquerdo tem até água no joelho até hoje por queda de cavalo, literalmente. Mas é cair dos nossos conceitos, das nossas convicções, por vezes tão profundas, mas que precisamos dar um sentido novo à nossa vida, à nossa existência. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos ter um momento de oração e vamos cantar um cântico. Um cântico lindo, que conta a história de um homem também que perseguiu e matou próximos. Mas a graça de Deus o tocou de uma forma ao ponto dele cantar um cântico que virou um hino. Senhor, em nome de Jesus, Tua bênção venha sobre nós e o Senhor nos perdoe, e que esse Estevão que adormece em nós possa enviar as suas mensagens, e esse Saulo também que em alguns momentos adormece e deseja acordar, que o Senhor venha nos ajudar e que sejamos Ananias, aqueles que não titubeiam, aqueles que não pensam, que não resistem, mas vão
buscar os Saulos para que sejam instrumentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero te afirmar nesse momento é o seguinte: a vida não é construída num passado já concluído que a gente tenta voltar sempre, mas no futuro novo é que as promessas estão sendo guardadas e protegidas por Deus.